Graça e paz, igreja. Oh, Jesus. Quem quer ser engolido não, né? Misericórdia. Oh, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos preparou essa noite para estarmos aqui e ouvir a sua palavra. Que você esteja nessa noite com a sua mente alerta, com o seu coração receptivo, para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para falar conosco aqui neste lugar. Amém? Que nós possamos abandonar as distrações e falar: Senhor, em nome de Jesus, guarda a minha mente agora, Senhor, para que eu venha conseguir absorver tudo aquilo que o Senhor tem para mim neste lugar. Em nome de Jesus. Que o Senhor não venha despedir nenhum de nós com as mãos vazias, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é poderoso e Ele tem prazer, aleluia, em nos alegrar. Amém? O Senhor me deu uma palavra nesta semana que diz: o toque de Jesus. Aleluia. Muitas vezes nós nos sentimos tão vazios, tão distantes, tão desatentos, tão desapercebidos, e parece que não sentimos mais nada. Parece que nós entramos e saímos da mesma forma, ou algumas vezes piores, porque começamos somente a olhar para um lado e para o outro, ao invés de sentir o toque do Pai e nos focarmos que a nossa adoração é daqui para cá, é daqui para cá. E é por isso que muitas vezes nós não sentimos o toque do Senhor Jesus, mas que nessa noite nós possamos ser tocados, porque a palavra de Jesus nos garante que, aleluia, o toque de Jesus, ele cura a vergonha. A palavra de Jesus nos diz que o toque de Jesus, ele cura a enfermidade. E a palavra de Jesus, ele nos garante que Jesus cura a nossa alma. Então o toque, ele cura a vergonha, ele cura a enfermidade, ele cura a nossa alma. Ou seja, em todas as áreas que nós precisarmos, o toque de Jesus, ele está disponível. Só que muitas vezes nós não conseguimos acessar esse toque, porque nós estamos desapercebidos. Amém? Mas que nesta noite, em nome de Jesus, nós possamos ser tocados pela presença do Pai. Porque o mesmo que tocou, o mesmo que curou, o mesmo que fez prodígios, sinais e maravilhas, com apenas um toque, Ele não mudou. Nós mudamos, mas que nós possamos voltar à essência da adoração, para que nós possamos nos prostrar diante dEle, porque assim sendo, nós temos a certeza de que nós seremos tocados pela presença dEle. Amém? Eu gostaria de ler com vocês no livro de Marcos. Aleluia. No seu capítulo 1. E o versículo 40. Aleluia. E nós vamos falar primeiro do primeiro toque de Jesus. Aleluia. Que eu separei aqui nesta noite para nós falarmos. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aqui nós vamos falar sobre este leproso.
E nós sabemos que a lepra, ela era uma doença degenerativa. A pessoa cada dia ia piorando mais e mais e mais. O leproso, ele era totalmente excluído da sociedade. Um leproso, ele era totalmente excluído da família. Um leproso, ele não tinha mais amigos. Um leproso, ele, se fosse religioso, ele não poderia mais cultuar ali juntamente nas sinagogas, juntamente com os outros. Um leproso, ele só podia viver com outro leproso. Mas nós sabemos que jamais um doente irá curar outro doente. Só que essa era a condição do leproso, de viver somente com outros leprosos. E aqui no livro de Mateus, de Marcos não fala, mas no livro de Mateus fala que Jesus, ele estava ali falando sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha. E Jesus estava ali ensinando. E eu fiquei imaginando que talvez aquele leproso, ele tivesse ali escondidinho num cantinho. Talvez ele tivesse ali abaixadinho com a sua capa, com o seu sino pendurado, porque ele tinha por obrigação de ir avisando onde ele passava: leproso, leproso, leproso. Tamanha era a vergonha que ele tinha que passar, porque ele carregava aquela lepra no seu corpo. E ele ouvindo ali Jesus vinha com uma grande multidão enquanto ele pregava, e a Bíblia fala que Jesus estava sempre andando com uma grande multidão. Só que ele despediu alguns, mas ainda assim continuou com uma grande multidão. E aquele leproso, quando ele teve uma oportunidade, ele se aproximou de Jesus e ele fez uma afirmação a Jesus: se queres, eu sei que você pode me tocar e eu irei ficar limpo. E a Bíblia diz que Jesus se moveu de grande compaixão e tocou naquele homem. O toque de Jesus curou aquele homem que não recebia um toque, talvez há muitos anos. Jesus, ele poderia somente falar: sim, eu quero, seja limpo. Mas Jesus fez a questão de tocar naquele homem que talvez há muito tempo não tinha recebido um toque. Ali Jesus curou a vergonha daquele homem, porque aquele homem saiu imediatamente com a sua pele toda feia, com as suas vestes toda rasgada, todo machucado. E naquele momento, imediatamente, a sua pele ficou limpa. E a Bíblia diz que aquele leproso saiu. Jesus falou para ele: não fala para ninguém, a não ser para o mestre da sinagoga. Porque o que Jesus estava querendo dizer para aquele leproso é porque vai falar para o mestre da sinagoga para que você possa ser inserido novamente a um lugar onde você foi excluído pela sua doença. Vai falar para o mestre da sinagoga para que você possa ser inserido mais uma vez novamente de um lugar onde você não podia nem passar por perto. Aleluia. Que tristeza e que vergonha. Mas Jesus, com um toque, curou a vergonha daquele homem. E aquele homem saiu apregoando. Jesus falou: não fala para ninguém a não ser para o mestre. Mas aquele homem não continha a sua alegria. E saiu apregoando: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. E não precisava nem falar, porque eu creio que era nítido. Era nítido a cura de Jesus na vida dele. E Jesus poderia simplesmente liberar uma palavra, como o Senhor Jesus pode liberar uma palavra para mim e para a sua vida. Mas o Senhor, ele se comove de íntima compaixão e ele quer ter intimidade conosco. E é por isso que ele faz a questão de nos tocar. Aleluia. E ele tocou naquele homem e a vergonha foi tirada. Aleluia. O segundo toque de Jesus,
aleluia, que eu gostaria de falar nesta noite. Continua no livro de Marcos, só que no capítulo 7. Aleluia. No versículo 31. Aleluia. A cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogavam-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua, e ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Aleluia. Aqui, neste texto, já fala que Jesus com um toque curou a enfermidade. Nós sabemos que uma pessoa, quando carrega uma deficiência, ele tem uma vida quase que normal. Aqui, ele era surdo e falava com dificuldade por não conseguir ouvir. Eu imagino uma pessoa consegue viver hoje em dia, claro que sim. Talvez naquela época também, com certeza, existiam as línguas de sinais, mas não são todos que conseguem se comunicar com uma pessoa que carrega uma deficiência. É uma pessoa que pode ter um convívio, só que com as suas certas debilidades, porque nem todos estão aptos para se comunicar com aquela pessoa. E aqui a Bíblia está nos relatando que as pessoas que estavam com aquele homem rogaram a Jesus que curassem aquele homem. E Jesus, com um toque, aleluia, na sua língua, e com uma palavra, Efatá, abra-te, abriu os ouvidos daquele surdo, e a sua língua destravou, e ele passou a ouvir e a falar normalmente. Então nós já entendemos aqui que o toque de Jesus, ele não tem limites. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, pode ser uma vergonha, ou pode ser uma falta de relações, de relacionamento, de convívio, que muitas vezes nós nos sentimos constrangidos, nos sentimos estranhos, nos sentimos diferentes, talvez não conseguimos nos relacionar de uma forma como qualquer um consegue se relacionar com outras pessoas. E talvez muitas vezes o adversário da nossa alma nos trava de certa forma, que nós não conseguimos ter um convívio com outras pessoas. E isso nos impede muitas vezes de conquistarmos além. Porque nós sabemos que o adversário, ele trabalha na nossa mente e ele trava a nossa alma de certa forma, que vai nos separando, que vai nos constrangendo, vai nos distanciando, até fazer você sentir um ninguém, impossível de conviver com outras pessoas. Mas o toque de Jesus tira toda a imperfeição, tira toda a incapacidade, tira toda a impossibilidade, e aquele que era incapaz ou dificilmente capaz de se relacionar com uma multidão, passou a ser um homem que pôde conviver de igual modo com qualquer pessoa.
O efatá de Deus destravou a língua. Muitas vezes nós não conseguimos nos comunicar, não sabemos falar, não conseguimos até mesmo falar com Deus. Mas o efatá de Deus, aleluia, com um toque, Ele abre, Ele destrava, Ele traz cura, Ele traz libertação daquilo que nos aprisiona, Ele traz a liberação dos céus para que nós possamos conviver e viver como qualquer outra pessoa. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele age de uma forma sobremaneira. O nosso Deus, Ele é o mesmo. O nosso Deus, Ele cura. Quantas vezes nós passamos anos e anos aguardando a cura? Quantas vezes nós passamos anos e anos aguardando o efatá de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós pedimos tanto para que o Senhor possa abrir a janela dos céus, para que nós possamos romper a multidão. E muitas vezes nós estamos travados. Mas o toque de Jesus, Ele nos abre. O toque de Jesus abre os caminhos. O toque de Jesus nos permite romper com as dificuldades. O toque de Jesus nos faz conviver com pessoas que nós outrora não conseguíamos nos relacionar. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele nos traz para que nós possamos conviver como família, como amigos, como irmãos, como pessoas próximas, sem se sentir distintos, sem se sentir diferentes, porque isso não é da parte do Senhor Jesus, nem para mim e nem para você. Aleluia. Oh, aleluia. Um terceiro tópico que eu quero trazer nesta noite para nós. Aleluia. Fica em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que estavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Eu entendo que Jesus operou um grande milagre na vida daquela mulher. Uma mulher no tempo que não tinha voz. Uma mulher no tempo que vivia para estar em casa, cozinhando, lavando. Não saía, não tinha autoridade, nem mesmo para falar. O seu marido morre, mas aquela tristeza era grande. Mas ainda assim havia uma esperança para aquela mulher. Porque aquela mulher tinha um filho. E um filho, ele daria a continuidade no nome, na sua descendência. Um filho, ele continuaria dando o sustento, trazendo o abrigo para aquela mulher. Só que, quando aquela mulher perdeu o filho, acabou. Acabou.
Eu imagino naquele cortejo aquela mulher pensando: e agora? O que vai ser de mim agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tenho mais quem traga o sustento para minha casa. Eu não tenho mais quem dê continuidade ao nome da minha família, à minha descendência, a descendência do meu marido. Eu não tenho mais quem seja por mim. E o cortejo seguindo ali. E eu imagino a profunda dor, o medo e a tristeza daquela mulher. E eu acredito que aquela mulher, antes da perda daquele filho, ela já tinha uma tristeza muito grande, porque ela já era viúva. Ela já talvez se sentisse solitária pela ausência do seu marido. E quando está passando aquele cortejo, Jesus então para aquele cortejo. Mas antes que ele tocasse no esquife e falasse: menino, levanta. Ele falou: mulher, não chores. E eu imagino que a cura da alma daquela mulher era algo que estava gritando de uma forma tão grande, que Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela situação, porque ele conseguia enxergar a tristeza na alma daquela mulher. Não era somente a perda do filho, mas já existia algo dentro dela que precisava de ser curado. Então Jesus cura a alma. Jesus cura a lepra. Jesus cura, tira a vergonha. Jesus destrava, aleluia, quando nós não conseguimos romper. Jesus cura a nossa intimidade, o nosso interior. Jesus se moveu de grande compaixão e disse: mulher, não chores. Talvez aquele povo que não conhecia Jesus ainda olha e fala: como não chora? A mulher viúva, a única esperança para a sua vida agora está aqui, morto. Mas Jesus falou: não chores. Como não chora? Se agora ela não tem mais quem garante o seu sustento, se agora ela não tem mais que dê continuidade à sua descendência, como não chores? Só que Jesus, quando ele fala não chora, é porque ele está nos curando, porque ele sabe o que ele já tem preparado para nós lá adiante. Quando o Senhor Jesus libera uma palavra para nós, não é porque ele está olhando o contexto que nós estamos vivendo, mas é porque ele já está liberando o que há de por vir lá na frente. Então ele falou: mulher, eu sei que você não tem mais motivo para se comover dessa íntima tristeza. Eu sei, mulher, que você não precisa mais viver chorando dessa maneira, porque eu sou o Deus que cura. Aleluia, porque eu sou o Deus que faço milagre. E eu imagino que aquela mulher deve ter parado e olhado para Jesus. Quando ele liberou essa palavra, não chores, ela já deve ter sentido algo ali no seu íntimo, porque quando Jesus fala conosco é impossível nós não sentirmos nada. E a seguir, Jesus toca naquele esquife, ou toca naquela maca, ou toca naquele caixão. E ele parou a multidão. E ele dá uma ordem para que aquele menino se levante. E aquele menino se assentou ali e começou a conversar.
Como assim? Como assim? Uma multidão seguindo o cortejo. Jesus fala, levanta. E o menino senta e começa a conversar. O que será que aquele menino estava falando naquele momento? O que será? Ele deve ter levantado, sabe, e falar assim, oi? O que se passa por aqui? Por que essa multidão está aqui? O que está acontecendo? Aleluia. E aquela mulher que já havia sido curada da sua tristeza, ela falou, meu filho, você estava morto, mas com o toque de Jesus você se levantou, com o toque de Jesus você está ressuscitado, aleluia, meu filho, você estava morto, e com a sua morte a minha esperança também tinha morrido, com a sua morte eu era uma mulher solitária, mas com o toque de Jesus eu não vivo mais sozinha aqui neste lugar, aleluia. Você estava morto, eu não tinha mais esperança de ter uma descendência, meu filho, mas agora o Jesus que está aqui, Ele te tocou e você ressuscitou, e com esse toque ressuscitou a minha vida, ressuscitou a minha alma, ressuscitou a minha esperança, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus, Ele não mudou. Jesus, Ele não mudou. E muitas vezes nós ficamos nos indagando, Senhor, eu vou para a igreja e eu não sinto mais nada. Senhor, eu dobro o meu joelho e eu não consigo sentir mais nada. Senhor, eu ouço a Tua palavra e eu não consigo sentir mais nada. Ah, é porque a igreja está assim. Ah, é porque o pastor falou assim. Ah, é porque a pastora é assim. Ah, é porque as coisas não funcionam. Ah, porque antigamente era assim. Ah, porque antigamente nós conseguíamos fazer. Ah, porque antigamente os céus se abriam. Ah, porque antes era tão simples, era tão fácil. Irmãos, Jesus não tocou em nenhuma dessas pessoas, em momentos mais propícios, mais prováveis, em momentos melhores, em momentos bons. Jesus tocou na vida dessas pessoas quando Ele se comoveu de íntima compaixão por cada um deles. Mas Ele se comoveu de íntima compaixão quando cada um se prostrou. Aquele leproso não tinha motivos para adorar. Aquele leproso, ele poderia olhar para o seu corpo, olhar para a sua condição e falar, eu sou um desgraçado, eu sou sozinho, eu não vivo mais em família. Cadê Jesus que não toca? Cadê Jesus que não faz nada? Ah, Jesus não deve ser aquele não, que todos estão falando, porque comigo não acontece nada. Mas a Bíblia, em Marcos, em Mateus, em Lucas, todos falam que aquele leproso, quando teve uma oportunidade, se prostrou diante de Jesus e fez uma afirmação: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, eu sei que pode me deixar são. São as 3 afirmações que aquele leproso fez. Ele tinha motivos para prostrar-se diante de Deus, de Jesus? Digam. Ele tinha motivos para se prostrar? Ele tinha motivos para acreditar? Tinha, gente. Mas o que ele fez?
Você tem motivos para acreditar que Jesus, ele é o mesmo que fez na vida daquele leproso e ele faz sobre a sua vida? Você tem motivos? Ou será que até hoje ele nunca fez nada na sua vida? Um leproso que talvez sentia tanta dor no seu joelho, tanta dor nas suas pernas, mas ele se prostrou diante de Jesus e fez uma afirmação que eu e você, muitas vezes com o nosso coração endurecido, não conseguimos fazer, e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é capaz, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor faz. Eu estou aqui, Jesus, porque eu creio. Eu estou aqui, Jesus, porque eu quero romper. Eu estou aqui, Jesus, porque eu não quero viver acometido dessa enfermidade que tem me separado, que tem me trazido vergonha, que tem me trazido dor, que tem me consumido. Eu sei que o Senhor é o mesmo. Quanto tempo você não faz uma afirmação para falar: Senhor Jesus, eu sei que tu podes. Mas nós preferimos olhar para a nossa dor, nós preferimos olhar para os nossos problemas, nós preferimos olhar para a circunstância, nós preferimos olhar para o passado, nós preferimos olhar para a nossa lepra. Só que nosso Deus, ele é o mesmo. Jesus, ele é o mesmo. Jesus, ele é o mesmo que cura. Aleluia. Jesus, ele é o mesmo que quando não foi nem o próprio enfermo que pediu, mas quem estava ao seu redor, uma grande multidão, a Bíblia diz que foi até Jesus e falou para Jesus: cura. Se rodeie de pessoas que te levem até Jesus. Se rodeie de pessoas que possam te levar na direção onde você pode receber a cura. Te cerque de pessoas que podem fazer com que você seja destravado dos teus ouvidos quando você não consegue mais ter a percepção de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se cerque de pessoas que pode te levar por aquele que pode tocar na sua língua, e quando você não sente mais a presença, você não consegue mais adorar, você não consegue mais glorificar, você não consegue mais falar em línguas, vai estar ali intercedendo a Jesus por você, para que você seja destravado e que o efatá de Deus chegue na sua vida, que Ele possa falar: abra-te, e você volte a adorar, que você volte a clamar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E mesmo que você esteja sem esperança, como aquela viúva, e mesmo que para você já não exista mais nada, e mesmo que para você o impossível já é algo que tomou conta da sua vida, e mesmo que para você o impossível já tenha tomado conta da sua alma, aleluia. Jesus hoje, Ele nos diz que Ele é todo poderoso para curar a tua alma, para curar a dor, para curar a tristeza, para curar a angústia, para tirar os pesares, para fazer com que, aleluia, aquela viúva solitária voltasse a sonhar, para fazer com que você que já não tem mais esperança, volte a ter esperança. O Senhor Jesus, nesta noite, Ele quer liberar essa palavra sobre nós. Que nós estejamos atentos para receber o toque de Jesus. E ao receber o toque, aleluia, nós possamos receber aquilo que nós precisamos. Eu não sei o que você precisa nesta noite. Eu não sei se o que você precisa é de um toque para curar
as feridas da tua carne, as feridas externas. Eu não sei se você precisa de um toque para curar a sua solidão, a sua carência de viver com pessoas, de conviver entre amigos, de não se sentir uma pessoa ilhada, uma pessoa isolada, uma pessoa diferente, que não consegue se relacionar. Eu não sei se você precisa de um toque para curar as feridas da sua alma, feridas internas, que muitas vezes nós carregamos há tantos e tantos anos. Feridas que nos impedem na caminhada, feridas que nos impedem nos relacionamentos, feridas que nos impedem de olhar para Cristo e se prostrar e o adorar. Eu não sei qual é o toque que você precisa de receber nesta noite, mas o Senhor Jesus, Ele está disponível, que você consiga acessá-lo nesta noite, para que Ele possa dizer que se comoveu de íntima compaixão, como nos 3 textos que nós lemos, a Bíblia diz que antes do toque de Jesus, Ele se moveu de íntima compaixão, mas Ele se move de íntima compaixão, quando Ele vê um coração sincero e contrito diante dEle. Muitas vezes nós pedimos, fala, Senhor, eu preciso do teu toque somente para tirar a dureza do meu coração, Senhor. Senhor, eu preciso do teu toque, Senhor, para quebrar o meu orgulho, Senhor. Senhor, eu preciso do teu toque, Senhor, para voltar a ter intimidade contigo, Senhor. Senhor, eu preciso do teu toque, Senhor, para que eu possa voltar a confiar que o Senhor é o mesmo que operou antigamente, é o mesmo que opera hoje, que o Senhor é imutável. Quem mudou fui eu, Senhor, mas o Senhor vai se mover de íntima compaixão quando nós chegarmos com o coração aberto diante dele e falar, Senhor, o problema sou eu, Senhor, a dureza está em mim, Senhor, a lepra está em mim, Senhor. Me toca, Senhor. Aleluia. Me toca, Senhor, porque o Senhor é o mesmo. Porque o Senhor é o mesmo que fez. O Senhor é o mesmo que faz. O Senhor é o mesmo que continua fazendo. O Senhor não muda. Muitas vezes, irmãos, nós confiamos na oração dos outros. Muitas vezes, irmãos, nós confiamos na oração dos profetas de tão distante. Muitas vezes nós andamos correndo atrás de que pessoas liberem palavras sobre nós. Mas o Senhor só precisa de um coração contrito para que Ele se mova de íntima compaixão e toque você. Com esse toque você não precisa de mais nada, não precisa de correr para um lado e para o outro, porque o milagre alcança onde você estiver. Jesus estava passando ali, não foi por coincidência que Jesus encontrou com aquele leproso, eu tenho certeza disso. Jesus estava passando ali, não foi por coincidência que ele encontrou com aquele surdo e gago, eu tenho certeza que não foi coincidência que Jesus passou naquela hora daquela mulher, estava triste, desesperançosa, amargurada e magoada, porque Jesus, ele vai passando pelo seu caminho, mas você tem que estar atento e preparado para que ele se mova de íntima compaixão e venha sobre você com o seu toque que cura, que liberta, que restaura, que limpa. Aleluia, 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 oh, aleluia. Com o olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a paz do meu coração, a intimidade.
Aleluia. Nós declaramos nessa canção que com apenas um toque a igreja se prostra. Com apenas um toque a igreja se rende. E muitas vezes o Senhor está nos tocando e nós continuamos assim, ó, duro, rijo. Eu não estou sentindo nada. Então você não está com o coração quebrantado para sentir o toque do Senhor, porque nós acabamos de declarar que com apenas um toque a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração ao Senhor. E você só adora quando você sente o toque, você só adora quando você recebe a cura, você só adora quando você acredita que se você não recebeu, Ele é fiel para fazer. Aí você adora. Aleluia. Quando você olha para o seu problema, como aquele leproso olhava para a sua enfermidade, mas naquele momento que ele viu que Jesus estava ali, ele esqueceu da sua condição. E muitas vezes você não sente o toque, porque Jesus está passando, mas você está com o coração lá. Jesus está passando, liberando, aleluia, a cura, a provisão, a libertação, o milagre, a provisão, mas você está pensando lá. Apenas um toque, a igreja se prostra, a igreja se rende. Um toque, um toque, um toque. Clama ao Senhor nesta noite para que Ele toque na sua ferida. Clame ao Senhor nesta noite para que Ele toque na sua alma. Clame ao Senhor nesta noite para que Ele toque na sua desesperança. Clame ao Senhor nesta noite para que Ele toque no seu problema. Oh, aleluia! Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade da adoração. Como um filho eu quero abraço. Vamos ficar de pé. Quero tocar só na tua Vamos ficar de pé. Tocar no Senhor nesta noite. onde o filho tocar, Apenas um toque. apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração, a igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um toque, apenas um toque no seu coração, as mãos se prostram, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, Aleluia. apenas um toque. Você que precisa de um renovo, que você peça para que o Senhor traga o renovo nesta noite. Peça para que o Senhor toque, aleluia, naquilo que está travado na sua vida. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda. Você que não tem conseguido mais sentir a presença do Pai, Ele é o mesmo. Peça para Ele tocar na sua alma, no seu coração nesta noite. E tira todo o espírito de frieza com apenas um toque Ele faz. Aleluia.
Você que está desesperançado e só vê problemas, só vê condições que talvez para você já não tenha mais para onde correr. Entregue a Ele todas as circunstâncias, porque se Ele se comover de íntima compaixão por você, pode ter certeza que o toque dele virá, trazendo aquilo que está morto. Ele pode trazer vida na sua vida. Que você possa clamar nesta noite: Senhor, eu preciso sentir o teu toque. Eu não quero mais, Senhor, entrar frio e sair gelado. Eu não quero mais entrar morno e sair morno. Mas eu preciso do seu toque, Senhor, para que eu seja reavivado. Eu preciso do seu toque para que eu seja curado. Eu preciso do seu toque para que eu seja levantado. Eu preciso do teu toque para que seja entregue tudo aquilo que o Senhor já liberou para minha vida. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Que é o mesmo que já causou por vontade própria este encontro nesta noite aqui neste lugar. Agora depende de mim, de você. Aleluia. Sermos tocados por Ele ou não. Que você almeje receber o toque do Senhor. Que você não se conforme mais com as suas feridas. Que você não se conforme mais em carregar a sua lepra. Que você não conforme mais em carregar a sua vergonha. Que você não se conforme mais em carregar a sua tristeza. Que você não se conforme mais em carregar o comodismo. Mas o Senhor causou um encontro nesta noite. Atraia Ele, chame a atenção dEle, comece a clamar a presença dEle, para que você possa ser tocado nesta noite, para que você possa ser curado, para que você possa ser transformado, porque tudo que eu e você precisamos, com apenas um toque Ele nos entrega, com apenas um toque Ele faz. Pai querido e eterno, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido, tira de nós, Senhor, o orgulho. Tira de nós, Senhor, a soberba. Tira de nós, Senhor, a dureza do nosso coração. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira de nós tudo aquilo que tem nos causado esfriamento. Tira de nós tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Tira de nós, Jesus, tudo aquilo que nos impede de olhar para Ti como o Senhor é. Tira de nós, Jesus querido, tudo aquilo que tem nos impedido de sentir o Teu toque. Tira de nós tudo aquilo que tem nos impedido de sentir a Tua presença. Nós não queremos ser uma igreja fria. Nós não queremos fazer parte de um corpo morno, Senhor. Mas nós queremos ser tocados, porque nós precisamos ser incendiados pela Tua presença. Nós precisamos ser tocados, porque nós precisamos ser incendiados, Senhor, pela Tua glória. Porque nós precisamos, Senhor, ser transformados. Porque nós precisamos, Senhor, voltar a falar em línguas. Nós precisamos, Senhor, voltar a profetizar em Teu nome. Nós precisamos, Senhor, voltar a sonhar. Nós precisamos voltar a acreditar que o Senhor é o Deus que não
pela Tua presença, para que sejamos incendiados pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus todo-poderoso. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Existe alguém aqui nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor e que foi tocado por Ele nessa noite e gostaria, aleluia, de caminhar com Ele nesse caminho. Existe alguém aqui nessa noite que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, que quer voltar a caminhar com Ele, porque foi tocado nesta noite. Se existe alguém, que você venha, que nós vamos orar por você. Ou levante as suas mãos e nós estaremos intercedendo por você aqui neste lugar. Aleluia. Se existe alguém que tem estado com o coração tão endurecido, que não tem mais conseguido sentir o toque do Senhor. Se existe alguém aqui que não tem conseguido mais sentir a presença dEle, que não consegue mais falar em línguas, o Senhor Jesus, Ele tocou Ele cuspiu e tocou na língua daquele gago, e Ele destravou, e Ele abriu, aleluia, os seus ouvidos, destravou a sua língua, e Ele quer destravar você também nessa noite. Se existe alguém aqui nessa noite que não consegue mais sentir a presença do Pai, se existe alguém aqui que não consegue mais se comover, aleluia, com o seu toque, aleluia, que nós possamos orar por você nessa noite, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Se não há ninguém, que Deus abençoe, que você leve esta palavra, que você continue buscando a presença do Senhor e continue buscando o toque dEle, porque Ele é o mesmo. E quando o Senhor toca, nós não somos mais